E aí, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Renato e nós estamos chegando, porque eu não venho sozinho, eu venho com mais gente que daqui a pouco você vai ver aqui. Nós estamos chegando para fazer mais um culto em casa. Em nome da Igreja Batista de Potirendaba, eu quero te dar aí um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja a hora em que você estiver assistindo. O importante é que se a gente se colocar em posição de culto diante do Senhor, Ele recebe no tempo que for, seja o seu agora, o momento que for. Então nós vamos hoje colocar esse vídeo no ar, né? Estamos aqui no penúltimo domingo de março, hoje é dia 21, então até o próximo dia 30, conforme decreto do governo do estado de São Paulo, os cultos religiosos estão cancelados, então nós estamos fazendo apenas o online, né? A gente já vem fazendo online há um tempo, simultaneamente com o presencial, naquele esquema de lotação máxima reduzida e tudo mais, só que nesses dias apenas pelo online. Hoje nós vamos ter, claro, louvor com a Rebeca, o Gessé, com a Alice, e nós vamos ter também mensagem com ela. Olha aí, nossa missionária Esther, ela que fala direto de Carolina, no Maranhão. Então, gente, nós temos aqui toda a família Alves, né? Alves mais que a neve hoje, participando aqui no culto online. A Esther achou graça dessa piada sem graça, veja. Mas ó, eu quero te convidar nesse momento, né? A gente fica assim, contente por estar juntos com você e também contente porque nós vamos nos colocar diante do Senhor em culto. Então, com alegria, mas com reverência, que a gente se coloque em oração nesse momento para dar graças ao Senhor. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus vivo, eu quero te glorificar, quero te exaltar por quem o Senhor é, por todas as maravilhas que o Senhor faz, pedindo que o seu reino venha sobre nós e que a tua vontade se faça sobre toda a terra como no céu. Que a vossa vontade se faça também na minha vida e na vida de cada uma dessas pessoas que estão comigo agora, conectados onde elas estiverem, mas pensando no Senhor. E pelo teu poder, o Senhor está junto com cada um de nós nesse momento. Pai, eu desejo tua graça para a família do Gessé que vai louvar, para a Esther que vai trazer a mensagem segundo a tua vontade, eu tenho certeza, e também peço que o Senhor faça com que esse tempo em que a gente estiver aqui seja de bom proveito, preenche nosso pensamento, nosso coração, vem nos saciar, Senhor. A gente quer te entregar esse momento, te entregar a nossa vida e pedindo que o Senhor receba e te agradecendo por isso. É em nome de Jesus que a gente faz essa oração. Amém. Vamos cantar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Amém, minha Alice. Amém. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Que prazer poder estar mais uma vez entrando então na sua casa, celebrando ao Senhor com você e podendo refletir sobre a palavra do Senhor com você. Hoje, que é um dia tão especial para a nossa querida Potirendaba, né? Hoje é aniversário de Potirendaba, dia 21 de março, e eu me alegro muito porque eu tive a oportunidade de crescer em Potirendaba, na primeira igreja batista de Potirendaba, então esse dia é sempre um dia muito festivo para mim. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, então, aí em Gênesis, no capítulo 21, nós vamos refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor, e é uma palavra para esse nosso tempo, né? Esse tempo que nós estamos vivendo. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8, nós não vamos ler esse texto inteiro, né? Do 8 ao 20, mas esse trecho ele vai falar sobre a história de Agar e Ismael. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa querida, e nós estávamos refletindo, né, falando citando sobre esse texto, e essa pessoa me falava o que ela estava pensando, né, quais eram as suas inquietações a respeito desta fase da história de Agar e Ismael. Para nós entendermos o contexto, Agar era serva de Sara, esposa de Abraão, e ela havia sido entregada, então, a Abraão para cumprir, na tentativa de Sara, cumprir a promessa ao modo humano, né? A promessa de ter um filho. Eles já estavam há cerca de 10 anos em que tinham recebido a promessa do Senhor e Sara ainda não tinha engravidado. E Agar, então, foi entregue a Abraão, imaginando Sara, né, que ela cumpriria, então, daria um filho a Abraão. Agar teve esse filho, e nesse capítulo 21,
a gente vê Sara, então, engravidando, tendo o seu pequeno Isaac. E aí depois, então, a partir do verso 8, diz que quando o menino foi desmamado, falando a respeito de Isaac, quando ele foi desmamado, e aí Sara viu, então, o filho mais velho de Abraão, ou seja, Ismael, maltratando e zombando, rindo do pequeno Isaac, e ela, então, faz um pedido a Abraão. Ela pede, lá no verso no verso 10, livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac. E nós, na conversa nesta semana, né, com esta pessoa, nós conversávamos e ela falava para mim a respeito ela pensava nesta mulher que havia sido então mandada embora junto com o seu filho. Nos versos seguintes nós vamos ver que Agar, quando chega, ela vai para o deserto com o seu filho Ismael, e quando ela chega a um certo ponto, vê que a água já acabou, ela coloca a criança, olha lá no verso 15, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, eu não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto do poço, o menino começou a chorar. Depois ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. E a nossa reflexão nesta conversa durante essa semana era justamente sobre essa mãe, essa mulher que se encontrava no deserto e com o seu pequeno e não sabia o que fazer com ele. E ela ficou pensando, essa pessoa ficou pensando a respeito desta mulher e perguntando por que, Deus? Por que o Senhor permitiu essa situação, esse deserto na vida desta mãe, dessa criança? E enquanto nós conversávamos, eu fui me lembrando então das situações anteriores à vida de Agar, e que Agar ela já conhecia o deserto, ela já havia tido uma primeira experiência no deserto. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos neste momento, quero compartilhar com você nesse momento. E eu me recordo, e eu peguei aqui nas minhas anotações, que no ano passado, em maio do ano passado, nós já estávamos em tempos de pandemia. E eu compartilhei em um dos cultos online, justamente sobre essa primeira experiência de Agar no deserto. A primeira experiência de Agar no deserto foi quando ela engravidou, e a Sara, ela estava então zombando de Sara. Sara não gostou da sua atitude, e aí então ela dispensou. Então ela fugiu, e ela foi até o deserto. E andando pelo deserto, foi quando então Deus a encontrou, foi quando Deus a chamou pelo seu nome, E ela então viu que Deus se fez presente no meio daquele deserto, e Deus deu uma orientação para ela, e mesmo no deserto, ela entendeu que ela reconheceu, ela conheceu que Deus é aquele que o vê, e ela chamou ele, ela deu este nome, o Deus que me vê. E eu me lembro, então, me recordei que eu havia compartilhado sobre esta palavra com os irmãos, sobre o Deus que nos vê em meio ao deserto. Então,
Agar é essa mulher que já havia conhecido Deus em seu primeiro deserto. Ela já havia tido uma experiência, ela já havia descoberto quem era Deus. E aí então ela chega novamente a um tempo de deserto. E nós vivemos talvez, né? Talvez esse nosso tempo de novamente estarmos somente em casa, somente com os cultos online, numa nova onda aí, né, da pandemia, numa nova situação, né? A gente pode pensar, poxa, mas de novo, eu confesso para os irmãos que aqui, né, na escola, aqui no colégio, nós às vezes estamos com essa sensação, né, de novo nós estamos em casa, de novo nós estamos em aulas online, né? Porque no início nós iniciamos o ano com as aulas presenciais já acontecendo, né, com todas as nossas medidas e tudo mais, mas nós iniciamos o ano em um outro momento, né, num outro momento, e nós tivemos que retornar para aquilo que nós estávamos vivendo no ano passado. E isso me trouxe essa reflexão. Nós novamente estamos vivendo esse tempo difícil em que as igrejas estão fechadas, estão se fechando novamente, as medidas estão se tornando mais rígidas novamente, os casos estão aumentando novamente, ou seja, novamente nós estamos vivendo aí outros tempos de deserto. E aí a gente se pergunta, né? Talvez você possa estar se perguntando, nossa, mas por que Deus? De novo, nossa, mas por que Deus está permitindo? Por que de tudo isso? E eu fiquei refletindo ao longo dessa semana, né? O porquê? Por que talvez Deus permita que a gente viva um segundo deserto, né? Novamente uma experiência de deserto. E aí, então, eu comecei a refletir um pouquinho mais sobre essa história de Agar, né? Sobre essa conversa que eu tive. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento é algo muito simples. Olhando para a história de Agar, nós vemos que no primeiro deserto, ela descobre. No primeiro deserto, ela descobre quem é Deus. Ela reconhece, né? Ela tem a sua experiência lá no capítulo 16, é quando a gente vê ela fugindo para o deserto e tudo mais, e ela reconhecendo, e ela falando que esse é o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê. Foi nesse primeiro deserto que ela descobriu quem era Deus. Ela teve a sua experiência com Deus, ela ouviu Deus falando com ela. E nesse segundo deserto, ela se encontra novamente numa situação muito difícil. Antes ela estava grávida, agora ela se encontra com uma criança. E a incerteza e a preocupação e o medo dela eu não posso ver este menino morrer. Eu não posso ver essa criança, não posso ver meu filho, não posso ver esse meu parente morrer. E aí então ela se afasta. E é nesse momento tão difícil no deserto que mais uma vez o Senhor vem até ela. E o próprio, né, nós acabamos de ler aí no verso 17, que o anjo de Deus chamou a Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele o farei um grande povo. Então, nesse segundo tempo de deserto, o Senhor mais uma vez foi até Agar. E nesse segundo momento de deserto, o Senhor deu uma promessa para a vida de Agar, né? Mais especificamente, na verdade, para a vida de Ismael. Ele disse, porque dele eu farei um grande povo.
Então, essa primeira coisa, o Senhor, nesse segundo momento de deserto, o Senhor deu uma grande promessa para a vida daquele menino. E não só a promessa, mas Deus, nós vemos no verso 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Nesse segundo deserto, o Senhor nos permite também encontrarmos uma fonte para abastecer-nos e nós podermos viver aquilo que o Senhor dispensou, aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. E aí nós vemos em seguida que Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu e tornou-se flecheiro, mas eu quero destacar algo no verso 21. Diz que eles viviam no deserto de Parã. E a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Nós não vemos em nenhum momento aqui, após o Senhor falar com Agar, nenhuma dúvida dela. Nós não vemos ela duvidando, como nós vimos Sara rindo, né, e se perguntando como que eu vou ter um filho. Agar aqui, ela, ao ouvir a promessa de Deus, Deus lhe abriu os olhos imediatamente. E ela agiu de acordo com aquilo que o Senhor havia falado para ela, nesse segundo momento. Sobre a promessa que o Senhor havia dispensado sobre ela e sobre seu filho. E nesse verso 21 diz que ela conseguiu uma esposa. Claro que essa tarefa no mundo antigo, né, no tempo de Agar, essa tarefa não era da mãe, não é mesmo? Mas a única pessoa que Ismael tinha, a única família que Ismael tinha nesse momento da vida dele, era sua mãe. E ela agiu de acordo com aquilo que precisava, de acordo com a necessidade, para que a promessa de Deus se cumprisse. Porque a promessa também era a partir dele, eu farei um grande povo. Para isso ele precisaria de uma família. Então Agar é essa mulher que trabalha para que a promessa de Deus se cumpra. Ela abre os seus olhos, ela vê, ela toma água, dá água para o menino, ela, né, busca se levantar, busca levantar a criança. E essa ideia de morte se afasta da mente dela. E aí então nós vemos Deus estava com o menino. E no tempo certo, no tempo necessário, Agar mais uma vez age para que a promessa de Deus se cumpra. Ela age segundo o direcionamento de Deus. Deus não disse, olha, ele vai crescer, ele vai simplesmente ser um guerreiro e vai ficar ali no deserto. Não, ele disse, eu vou fazer dele um grande povo. E aí então, ela, no momento certo, ela trabalha para que a família de Ismael aconteça, né? Nasça. Então, a pergunta é por que muitas vezes Deus nos permite viver um segundo deserto, um segundo momento de notícias ruins, de tempos difíceis, em que a gente pensa, né, e fala, eu não posso ver esta pessoa morrer. Em que a gente se pega aflito e preocupado, é porque nesse segundo momento, talvez seja um momento da sua vida como foi na vida de Agar. Um momento em que você vai ouvir um direcionamento, vai ouvir a palavra do Senhor. E será nesse segundo deserto, ao você ouvir a palavra de Deus, ouvir o Senhor sobre a sua vida, você não ter dúvidas. Porque se no primeiro deserto, no seu primeiro momento de deserto, você reconheceu que Deus é esse Deus que te vê, nesse segundo momento, esse segundo deserto,
não será para você ter dúvidas, mas para você crer e saber que Deus está com você. Deus está no controle. Nós acabamos de cantar. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança. E a sua palavra vai se cumprir. Então, esse segundo momento de deserto é para que a gente creia, para que nós possamos crer na promessa de Deus, na palavra de Deus, e saber que Ele é o Deus que faz a promessa. Primeiro, Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que nos abre o caminho, nos dá a direção. Ele é o Deus que faz a promessa. E Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. Então, talvez se você estiver, não sei qual é a situação, qual é o momento da sua vida que você tem passado, qual é a aflição que está no seu coração, mas que você possa enxergar Deus como esse Deus que te vê e nesse momento, nesse segundo deserto, é o Deus que cumpre a promessa dele. É um Deus que te dá a direção e está com você também neste segundo deserto. Então, a minha oração é para que Deus ele abra os nossos olhos, assim como ele abriu os olhos de Agar naquele deserto em meio à aflição. Que Deus ele abra os nossos olhos, que nós possamos ver uma fonte que vai nos dar a vida, e essa fonte é Jesus. A água viva, e que nós possamos crer na palavra, na promessa de Deus para cada um de nós. O desejo de Deus não é nos ver sofrer. E às vezes a gente se pergunta, Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Se esse não é o seu desejo. Mas que em meio à nossa aflição nós possamos ouvir mais uma vez Deus falando conosco. Ouvir mais uma vez, ou conhecer a promessa. Na vida de Agar foi assim. O primeiro deserto, ela conheceu o Deus que nos vê. O Deus que me vê. No segundo deserto, ela recebeu a promessa de Deus. Ela creu na promessa de Deus. E ela teve os seus olhos abertos para a fonte que poderia revigorá-la naquele momento de deserto e de aflição. Então, a minha oração é que o mesmo aconteça com você e comigo. Que nós possamos, então, enxergar Deus e entender que existe uma promessa nas nossas vidas. Que nós possamos reconhecer e ouvir a voz de Deus, estar com os nossos olhos atentos e, acima de todas as coisas, não duvidar. Eu não vi nenhum resquício de dúvida na vida de Agar. E que nós possamos, então, tomar esse exemplo e não duvidar da promessa, não duvidar da palavra de Deus que se cumpre no tempo dele e não no nosso. Amém, meus queridos? Então, que nesta semana nós possamos ter aí os nossos olhos abertos e ver a fonte de vida, ver um novo ânimo, ver um novo fôlego e afastar de nossa mente, do nosso coração a aflição da morte, mas que nós possamos ter nossas forças renovadas no Senhor, a nossa visão alinhada com a visão dele, e nós possamos, acima de tudo, crer que o Deus que nos vê, ele cumpre as nossas promessas. Ele é esse Deus de aliança, Deus de promessa, e a sua palavra vai se cumprir na nossa vida. Amém? Eu quero orar com você, encerrando esse momento, encerrando este culto,
pedindo então a bênção do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela chega aos nossos corações de uma maneira tão poderosa, que independe do momento que nós estamos e de como o nosso coração está, mas o Senhor se faz presente. E eu não sei, Senhor, quem são as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, mas que a cada coração que ouvir essa tua palavra, talvez corações aflitos, talvez corações preocupados, talvez corações em luto, talvez corações esperançosos. Mas independente, Senhor, de quem nos ouvir, de quem ouvir a tua palavra nesse momento, que acima de todas as coisas, o teu Espírito Santo venha trazer esse abrir dos nossos olhos espirituais, que nós possamos ver a fonte que nos dá água viva, que mata a nossa sede e que nos dá forças para caminhar e passar por esse deserto, na certeza de que o Senhor continua conosco, na certeza de que o Senhor cumpre as promessas que o Senhor nos faz. A promessa que nós temos do Senhor hoje é: eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Que nós, como teu povo, nós possamos crer nesta tua palavra, crer que o Senhor está conosco todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor nos dê uma ótima semana, que nesta semana nós possamos, então, ter os nossos olhos abertos, as nossas forças renovadas em Ti. Nós possamos, acima de todas as coisas, ter do nosso coração longe toda a dúvida, toda a preocupação, toda a aflição. Que o nosso coração possa estar cheio da tua presença e da certeza que o Senhor está conosco, onde quer que nós estivermos, da maneira como nós estivermos, o Senhor está conosco. Por isso eu te peço, Senhor, estas coisas na minha vida, na vida dos meus irmãos, de todos que têm nos acompanhado. E te louvo, porque nós podemos crer no Senhor, nós podemos confiar em Ti, depositar a nossa esperança em Ti. Nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Abre os nossos olhos para enxergar o Senhor, a fonte viva que é o Senhor. É no Teu nome, Jesus, no Teu poderoso nome, que nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha aí uma semana abençoada. No próximo domingo, é o último domingo de março já, né? Tem passado rápido, e então nós nos encontramos aqui. Na verdade, você vai se encontrar, nós vamos nos encontrar com outros irmãos aqui, mas que nessa semana você possa ter uma semana cheia da presença de Deus, cheia de louvores, cheia da graça do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.